Fala pessoal, muito obrigado. Obrigado ao cara lá em cima. Meu Deus, muito obrigado, antepassados, papai, mamãe. Beijão para vocês aí. Saudade, cara. Vamos lá? Vamos falar agora sobre a receita de bolo? Olha que interessante. Por que eu dei esse termo, receita de bolo? Porque quando eu abri a minha loja e alguns clientes vieram aqui, e eles começavam assim, Alberto, eu preciso comprar uma mala, uma bateria de teste para saber a quantidade de iodo, cálcio, magnésio, buffer, enfim, os produtos como um todo. E não tem como eu saber quanto eu ponho de cada produto se eu não souber quanto tem de cada produto dentro do aquário. Aí me veio esse insight. Eu pensei assim, falei, você sabe cozinhar? A pessoa falou, sei. Sabe fazer bolo? Sei. Se você colocar 3 ovos numa massa para fazer o seu bolo, você pega a sua receitinha, está escrito, coloca 3 ovos, beleza. Eu te vendo os 3 ovos, ok? Você pôs os 3 ovos. O bolo está pronto, no outro dia você volta aqui na minha loja e eu pergunto para você, quantos ovos tem no seu bolo? 3, tem certeza? Vamos fazer o seguinte, leva esse teste aqui para você testar quantos ovos tem no seu bolo. Se você pôs 3 ovos, não pode ter menos de 3 ovos. Os contestadores dessa ideia, aqueles que não são a favor dessa receita, vão dizer que ela não cabe, porque no aquário, vamos tomar por exemplo o cálcio. A necessidade, o consumo de cálcio no aquário com coral duro é diferente do consumo de cálcio no aquário que não tenha coral duro. Aliás, vale uma parte isso. Eu vi outro dia num vídeo importante, de uma pessoa importante lá no YouTube, por razões éticas, não vem ao caso quem, ele afirmando que coral mole não precisava pôr cálcio na água, porque não formava esqueleto calcário, não formava osso. Os corais moles, os octacorales, que são 3 hexacorales, octacorales e os hidrocorais, eles utilizam as espículas calcárias no seu tecido, no seu interior. Em pequena quantidade, mas eles usam cálcio sim, eles necessitam do cálcio, como todo organismo vivo necessita, tá? Então, não é verdade que em aquário que só tem coral mole você não precisa adicionar cálcio. Precisa. Bom, então vamos lá, voltando ao assunto. Um aquário com coral duro, o consumo de cálcio é maior. Sim, é maior do que um aquário que não tenha SPS, corais moles. Só tenha corais moles. Porém, quando você vai comer, você põe a comida no seu prato, você consome e você não precisa ter comida constantemente, o prato cheio. Você pode ter o prato com comida, aquilo vai diminuindo, 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 acabou, está quase acabando a comida, você está com fome, você vai lá, você bota mais um pouco de comida e assim vai. O método que eu uso é mais ou menos isso. Existe uma média, um estudo feito durante todos esses anos a respeito da quantidade ideal que você precisa colocar no aquário para que você não tenha sobra nem falta desses componentes básicos, dos principais produtos que eu utilizo no sistema que eu mantenho os aquários. Os produtos são cálcio, buffer, magnésio e iodo. Não vou entrar em detalhe de química, não vou entrar em detalhe de onde cada um é usado, por que o magnésio é importante, por que o iodo é importante. Está cheio de livros e matérias no YouTube, em outros canais da internet aí, falando sobre isso. Não é o propósito aqui, tá? Então, vamos lá. O cálcio, esses 4 produtos são os produtos que eu uso nos meus aquários. A manutenção eu faço da seguinte forma. Vamos começar pelo cálcio. Eu coloco 1 colher de sopa para cada 100 litros de água do meu sistema. Aquários novos e com poucos corais eu uso 1/3 da dose. Ok? Então eu tenho um aquário de 100 litros, eu estou com ele há 1 ano, tem bastante coral, dose cheia. Eu estou com um aquário de 100 litros, acabei de montar, vou começar a dosar agora. 1/3 da dose. Eu estou com um aquário há 6 meses, Alberto. Metade, 2/3 da dose. Bom, assim no chutômetro, não é chutômetro, é bom senso. 1/3 não é chutômetro, metade da dose não é chutômetro. Você tem uma
um parâmetro visual. Ah, mas não depende da experiência do aquarista? Não. Basta olhar para um aquário para você saber se ele está com toda a sua capacidade ou não de organismos já dentro do seu aquário, dentro das rochas. Ok? Então vamos lá. Cálcio. Uma colher de sopa de cálcio, de pó, seja carbonato, seja hidróxido de cálcio, seja gluconato de cálcio, não importa. O cálcio em pó, eu não estou falando de Balin, que é outro processo e utiliza o cálcio líquido. Se você usa o sistema Balin, se você usa outro sistema, não é dessa forma. Eu estou ensinando o meu método, ok? Você dilui isso na água que você vai usar de reposição, na caixa, no reservatório de reposição. Não ponha direto dentro da caixa. Pega um galão, misture essa quantidade que vai na semana, ok? Espere de um dia para o outro. O cálcio vai decantar, vai formar aquela borra no fundo, aquele pó. Introduza uma mangueira fininha, aspire a água limpa sem aspirar a poeira. Essa água cristalina, límpida, é ela que você vai utilizar na sua caixa de reposição. Esse cálcio ele vai entrar no sistema na velocidade com que a evaporação da água acontece. Ou seja, lenta, gradual. Faça isso de modo a você ter pelo menos 5 dias, 6 dias da semana, o suficiente para você usar. Cada aquário tem uma realidade de evaporação. E é em cima disso que você vai fazer esse cálculo. Se você faz isso no sábado, se você enche a sua caixa no sábado, tenha o cuidado a cada mês, a cada 15, 20, 30 dias, isso também depende de cada aquário, de aspirar, de fazer a limpeza, sifonar o fundo da caixa repositora, porque aquela poeira, mesmo você não coletando o cálcio em pó, a tendência é ela precipitar e pode entupir a boia, se você usa o sistema de boia. Né? É muito comum, pode acontecer isso aí. Então, certifique-se de estar sempre fazendo a manutenção e limpando o seu aquário nesse sentido, a sua caixa de reposição. Segundo produto, o buffer. Posologia. 1 colher de chá para cada 100 litros, também uma vez por semana. Essa é a quantidade de buffer que eu indico para os meus clientes, é a quantidade de buffer que eu uso, e com essa quantidade você consegue manter o aquário dentro de uma reserva alcalina, dentro de uma condição, naqueles parâmetros. De quanto, Alberto? 8? Pô, Alberto, meu KH está 7, está 6. Gente, desapega, desencana disso. Tem aquários com reserva alcalina até relativamente baixo, os corais estão saudáveis, está todo mundo vivendo, se multiplicando. Isso, cada recife de coral muda muitas vezes essas características. Esses valores ditos ideais para os aquários são valores médios, é média, não é valor cheio, ok? Buffer, uma vez por semana, mistura com o seu RO-DI, um potinho, um copinho, e pode jogar direto no SAMP, lá embaixo, tá? Na parte dele no aquário. Se você jogou o buffer num dia, no outro dia, segunda-feira, terça-feira, dia de colocar o magnésio. Não coloque os dois no mesmo dia para evitar precipitação. Reação química de combinação, às vezes, de um produto com o outro. Eu não acho legal utilizar. Tá? Mesmo porque, de repente, se você faz tudo num dia só, você vai fazer o quê? Ficar olhando para o aquário o tempo todo, né? Então, para que você tenha o que fazer também. Misturou direitinho lá. No outro dia, magnésio. 1 colher de chá para cada 100 litros. Magnésio e buffer, eu uso a mesma dose. Eu uso a mesma posologia. Ok? Uma vez por semana. E na quarta-feira, terceiro dia, o quarto e último produto que eu utilizo, que é o iodo. Eu uso muito iodeto de potássio líquido. Uso 5 ml para cada 100 litros, também uma vez por semana. Tá? Bom senso. Esse valor que eu passei são para aquários considerados bem povoados, com sua carga populacional, sua densidade demográfica cheia, completa. Há aquários que têm essa densidade além dessa. Tem aquário que você não vê rocha. Então você usa a dose completa, de repente, 1/3 a mais. A mão do aquarista, o tempo que você vai fazendo, vai te mostrando a qualidade da água. Isso é muito polêmico, gente. Muito polêmico. Eu, em 32 anos, eu nunca fiz teste nenhum nos meus aquários. Nem de pH eu fiz teste nos meus aquários, nem de água doce, nem de água salgada. E isso leva o pessoal, às vezes, a achar assim, como pode? É um absurdo, uma loucura, não tem como você dosar sem saber a quantidade. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre a posologia de um anti-inflamatório para um ser humano que toma de 8 a 8 horas? Não importa a cor da sua pele,
Não importa se você tem 100 quilos, 120 quilos ou 60 quilos, você vai tomar de 8 a 8 horas? Pois é. É isso que eu faço com os meus aquários. Eu considero o aquário um organismo. E a posologia de cálcio que eu uso é 1 colher de sopa para cada 100 litros, uma vez por semana, para aquários adultos. 1 colher de chá de buffer, uma vez por semana, na segunda-feira. 1 colher de chá de magnésio, uma vez por semana, na terça-feira. 5 ml, uma vez por semana, quarta-feira, de iodo, para cada 100 litros. E é assim que eu mantenho meus aquários, é assim a tal receita de bolo, e é assim que muitos clientes meus, muitos amigos meus usam, e dá certo. Contra fatos, não há argumento. Entenderam? É isso, tá? Não tem segredo, não tem pulo do gato, não é bruxaria, não é adivinhação. A gente fala, é chutômetro. Não é chutômetro. Esses valores são valores pesquisados por vários autores assim, em todos esses anos de tentativas e erros de manutenção de um recife de coral dentro de casa. Tá bom? Não esqueçam de seguir a gente, dar o seu ok. Não pense assim, não fiquem com receio de mandarem perguntas, mandarem questões e sugestões para os próximos assuntos que nós vamos discutir aqui, tá bom? O pessoal anda pedindo aí para que eu dê uma geral sobre o preço médio de quanto fica para montar um aquário. Pessoal, é impossível isso. O aquário, o preço do aquário está muito relacionado primeiro ao sistema que você vai montar. Se você vai usar esse sistema que eu ensinei aqui, o sistema de Berlim, que é conhecido como sistema de Berlim, você vai gastar muito menos do que você gastaria se você for usar o sistema Balin. Entendeu? Então, não tem como orçar um preço médio, porque o preço médio varia muito. Depende de uma série de fatores. E sobre a parte mecânica da coisa, construção do overflow, quantas polegadas, que tamanho que eu faço, não dá para a gente fazer isso aqui. Infelizmente, não dá para a gente dar essas informações, porque isso é uma coisa muito pessoal. Então, vem até a loja, vem conhecer a gente aqui. Aí embaixo vocês encontram o meu endereço do e-mail, o meu telefone fixo, o meu WhatsApp. Eu vou estar assim, receber vocês muito bem. Vem aqui tomar um café, conhecer o nosso pessoal. Pessoal, as perguntas, provavelmente a partir da próxima vez, vão ser feitas pelo nosso mascote aqui, o Ted. Tá? E aí, Ted? Vai me ajudar nessa empreitada daqui para frente? Eu sou péssimo ventríloco. Valeu? Tchau, galera. Muito obrigado para vocês. Não esquecem, segue a gente aí. Aqui na loja, a gente bate um papo. Tá. Não era isso que eu ia falar. Mistura bem. Não foi magnésio que eu estava falando, cara. Ter cortado essa parte, hein? Desculpa aí. Vamos lá.